Olá, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nossa correção da atividade 2 do terceiro bimestre. Nós já estamos no terceiro vídeo, ok? Vamos dar continuidade aí. Nós falamos no último vídeo sobre parnasianismo, sobre realismo e naturalismo. Vamos fechar agora com o simbolismo e encerrar com a correção das atividades, ok? O simbolismo, pessoal, é uma escola literária também do século XIX. E seu início foi marcado no Brasil pela publicação de Missal e Broquéis, de Cruz e Souza. Apresentou-se como uma estética que se divergia do parnasianismo. No que se refere aos aspectos formais, os simbolistas enfatizavam o requinte e o rebuscamento nos poemas, recusando o rigor e a disciplina. Assim, as características marcantes são o antimaterialismo e antirracionalismo, o transcendental, o gosto pela loucura e pelo onírico, bem como o inconsciente e o subconsciente. Primavam pela utilização de metáforas, assonâncias, aliterações e sinestesias. São todas figuras de linguagem, tá, pessoal? Os principais representantes aqui do Brasil foram o Cruz e Souza e o Afonso Guimarães e o Graça Aranha. Vamos entender um pouco melhor sobre esse simbolismo, né, gente? Para isso, nós precisamos entender aqui como estava o Brasil nesse momento, historicamente falando. Então, na segunda metade do século XIX, o capitalismo europeu deixava evidente a disparidade social, ou seja, né, a desigualdade social entre a elite econômica e os trabalhadores. Se de um lado a burguesia enriquecia, do outro, os trabalhadores viviam uma realidade de miséria. Diante dessa situação, o movimento operário ganhou força e o conflito de classes tornou-se mais evidente. Enquanto as grandes potências realizavam a expansão imperialista, na Ásia e na África, empreendiam, estimuladas pelo progresso científico, uma corrida armamentista. Ou seja, mundialmente falando, você tinha a Europa que, né, estava ali, tinha iniciado um capitalismo já muito forte, ou seja, que já mostrava de maneira bem clara a diferença entre a sociedade, né, a diferença entre o pobre e o rico. E também você tinha as grandes potências, né, ou seja, os países os países mais ricos, com a expansão imperialista, tá? Ou seja, eles estavam expandindo os seus reinos em países que eles iam explorando, tá? Que no caso ali em países da Ásia e da África. Bom, isso nós estamos falando mundialmente. Vamos para o Brasil. No Brasil, o simbolismo surgiu após a abolição da escravatura. A abolição foi em 1888. Então, o simbolismo chegou para nós em 1893, também após a proclamação da República. Nesse contexto, havia a miséria dos escravos libertos, ou seja, né, aqueles que tinham sido libertos não tinham nada, não tinham para onde ir, então estavam em total miséria. Um problema social e étnico, que se estenderia pelas gerações afora, até hoje, né? Além dos conflitos, principalmente ali, né, políticos ocasionados pela ditadura empreendida por Floriano Peixoto, que durou de 1891 a 1894. Além do mais, no Nordeste, os problemas sociais relacionados à seca levavam o país e aquele território à Guerra de Canudos. Ou seja, né, gente? Perceberam? Desastre por todos os lados.
Isso justifica um pouco da explicação. O simbolismo, olha, assim os artistas recorreram novamente o quê? A fuga da realidade. Era tanto problema, eram tantos problemas relacionados ali entre a sociedade que os artistas não conseguiam lidar com aquilo dentro da literatura. Para isso, eles optaram pela fuga da realidade. A vida como ela era naquela época já não interessava mais aos artistas, nem um povo cansado de tão dura realidade. Né? Eu costumo dizer assim, é igual essas novelas, eu particularmente eu não suporto, porque eu falo assim, gente, aquilo que passa nas novelas já é tão assim real, né, no cotidiano, para que eu quero ficar assistindo ainda coisas desse tipo, né? Assim sendo, as obras de caráter realista, segundo aqueles mais sensíveis, deveriam ser substituídas pela fantasia. Bom, sabendo disso, quais são, gente, as características principais do simbolismo? A falta de confiança na realidade, que seria ilusória, ou seja, aquela realidade era pura ilusão. Oposição ao objetivismo parnasiano e realista, né? Então, também não queriam ser tão objetivos, ser tão diretos, tão racionais, não, também não. Valorização do não racional, ou seja, do mistério. Aí vem a parte da fantasia, do místico. Apreço pelo não consciente e sim pelo espiritual e imaterial. Desculpa. Apreço pelo não consciente, pelo espiritual e imaterial. Ou seja, a religião aqui simplesmente é totalmente abolida, né? Porque eles também não tinham apreço pelo que era espiritual, nem imaterial. Crença na existência de um mundo ideal, e no qual eles também colocavam nas suas obras. Relação entre o mundo visível e o mundo das essências, ou ideal. Olha lá, o misticismo, tá vendo? Sondagem do eu e a valorização da intuição. Musicalidade das palavras, alienação social, rigor formal, então a metrificação em rimas, né? Ou seja, produziam-se poemas com rigoroso métrica de rimas, visão contrária ao otimismo científico, ou seja, não acreditavam na ciência, mas na intuição, destaque para o abstrato, o impalpável, né? Aquela coisa do universo, do cosmos, uso de reticências para sugerir imprecisão, poder de sugestão em oposição à objetividade, ou seja, não existe o que é objetivo, mas o que é sugestivo, né? E a maiúscula alegorizante, palavra escrita com inicial maiúscula, estímulo dos sentidos humanos a partir da sinestesia, que são sinestesia é a figura de linguagem que mexe com os 5 sentidos, né? E as palavras com maiúscula alegorizante e as sensações são símbolos capazes de levar o leitor a ter contato com o plano das essências. Então, assim, muito cheio de simbolismos, né, que o próprio nome fala, simbolismo, relacionado muito a essa coisa da essência, da intuição, da magia, da fantasia, beleza? Esse foi o simbolismo, tá, meus amores? Continuando. Agora nós vamos continuar a correção, meus amores, daquele texto que vocês tinham que ler do capítulo. Na verdade, não foi o capítulo inteiro, né? Foi uma parte do capítulo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, aquele capítulo 17, do trapézio e outras coisas. Eu vou apenas comentar sobre o capítulo, porque ele é grande, não dá para fazer a leitura toda, tá? Mas o capítulo do trapézio e outras coisas trata da parte em que Brás Cubas conta da relação que ele teve com uma prostituta chamada Marcela. Brás Cubas, que foi aí, né, o defunto autor, ou seja, ele que escreveu o livro depois de morto, e ele começa contando da morte, né, e até ao seu nascimento, ele conta ao contrário, né?
bem interessante esse livro, tá? Durante todo o livro ele vai contando, então, desde o momento em que ele está ali no caixão, né, até ele vai retomando, então, quando ele morreu do quê? Enfim, ele vai lembrando as pessoas, as coisas que ele vivia, até ele voltar na infância dele, que no caso é o final do livro. Dentro desse livro existe um capítulo chamado do trapézio e outras coisas, que ele conta o relacionamento que ele teve com uma prostituta chamada Marcela. E ele começa esse capítulo com a seguinte frase: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Então, assim, aqui já mostra, logo de cara, né, que Brás Cubas, ele teve o amor de Marcela, porém não o amor dela por ele, mas o amor dela pelo dinheiro dele. Né? Ele era um burguês, nasceu em uma família rica e ele vai então comprar essa moça e ela não é boba nem nada, né? Já, vamos dizer assim, esperta, astuta no que ela fazia, ela acaba então tendo aí um período com ele, mas quando acaba o dinheiro dele, ela larga ele. Bom, então nós vamos fazer essas perguntas aqui, tá? Agora, associe o capítulo lido às informações abaixo. Brás Cubas, o defunto autor, narra a história de quando viveu em meio às regalias, sendo protegido pela convivência paterna do pai. Nesse capítulo, o autor utiliza a ironia e o eufemismo para que o leitor perceba o relacionamento do protagonista com Marcela, que tem grande interesse nos caros presentes que ele lhe dava. Ainda assim, Brás Cubas afirma decididamente que ela o amou, mas é possível perceber que nesse relacionamento amor e interesse financeiro estão intimamente ligados. Então vamos lá. Quando seu pai vê a rapidez com que o rapaz esbanja a herança da família, o enviam à força a Portugal para estudar na Universidade de Coimbra. É quando acaba aí, né, todo o amor entre os dois. Vamos lá. A página 106. Considerando o tom irônico próprio do estilo machadiano e o contexto da obra quanto à desmitificação do ideal romântico, qual sua opinião a respeito do início do capítulo? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Bom, gente, observa-se que Marcela amou não a ele, mas sim o dinheiro dele, ou seja, que ela era interesseira. B. Que crítica implícita é possível identificar quanto à idealização romântica do amor? Qual é a resposta de Marcela ao pedido de Brás Cubas? O que essa resposta pode revelar a respeito da moça? Gente, a crítica feita, né, implicitamente sobre o amor é que o amor tem dois tipos, né? O amor com dinheiro e o amor sem dinheiro, que esses são diferentes. Marcela, ela tem um momento que ela responde a ele que ele quer que ela viaje com ele, né? No primeiro momento ele não oferece nada e ela não aceita. Porém, depois que ele, de algum jeito, ele arruma e compra um anel de diamantes, ele chama ela de novo e ela concorda. Isso mostra que ela é puramente interesseira, né? C. Na tentativa de convencer Marcela a viajar com ele, Brás Cubas lança mão do outro argumento. Vem comigo, disse eu. Arranjei recursos. Temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres. Olha, toma. E mostrei-lhe o pente com diamantes. O que há de diferente em relação à primeira tentativa de convencê-la a ir com ele? Logicamente, na primeira tentativa ele não oferece nada, ele apenas oferece o amor dele, né? E na segunda ele oferece o que interessa a ela, que é o dinheiro e o anel de diamantes. Bom, pessoal, mais uma vez a gente vai parar por aqui. Continuamos no último vídeo dessa correção. Até!